A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Aprendo nela a vontade de Deus, que livro incomparável. Graça e paz, irmãos. Estamos de volta a mais um estudo bíblico das quintas-feiras. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, porque nós podemos estudar a Tua Palavra, podemos encontrar nela respostas e como viver de acordo com a Tua vontade. Fica conosco em mais este estudo. Ilumina as nossas mentes e ajuda-nos a aplicar este estudo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada começamos o estudo bíblico no livro de Ruth. Estudamos os 6 primeiros versículos e antes fizemos uma introdução, uma breve introdução. O que nós vimos na semana passada, nesses 6 primeiros versos. Nós vimos que na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Nós sabemos que os moabitas, eles nunca se deram com o povo de Israel, nunca foram amigos. E os moabitas, como vimos na semana passada, eram descendentes de, portanto, parentes de Abraão. Os moabitas, portanto, eram um povo parente de Israel, mas nunca foram 2 povos amigos. Sempre um tentou dominar o outro, sempre um tentou subjugar o outro. E isto aconteceu entre eles. Nesta época dos juízes, Elimeleque foi para a terra de Moabe, muito provavelmente porque a animosidade entre os 2 povos talvez naquele momento, naquela época, não fosse tão grande. Então eles chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, do povo de Israel, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Nós estudamos até aqui, até este verso 6, e eu disse na semana passada que se eu fosse dar um título para o estudo até ali, até o verso 6, o título seria As Tragédias ou
tragédias acontecem, estamos sujeitos a tragédias, e foi o que, até o verso 6, nós podemos ver na vida de Noemi, que em 10 anos, no período de 10 anos em que esteve em Moabe, perdeu o marido e os 2 filhos. Nós aprendemos, entre outras coisas, que tragédias acontecem. Tragédias acontecem, inclusive, com o povo de Deus. Nós perdemos nossos entes queridos. Maridos, esposas, filhos morrem. Isto não significa que Deus nos abandonou. Deus sabia de tudo o que estava acontecendo com Noemi. Ele permitiu estas tristezas, terríveis tristezas, na sua vida. Mas o Deus que está no controle de tudo, de todas as coisas, Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. Ele quer que nós confiemos nele, que depositemos nossa vida nas mãos dele e sigamos de acordo com a sua orientação, servindo-o como único e verdadeiro Deus, o que ele realmente é. Então, até o verso 6 foi isso que nós vimos. Nós vamos continuar hoje, então, a partir do verso 7. No verso 6 nós lemos: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. A partir do verso 7 nós lemos assim: assim ela, Noemi, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras. Então percebam, ela decidiu voltar e chegou a sair do local, do lugar onde morava com suas 2 noras. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Bem, Noemi, de uma certa idade, suas 2 noras ainda jovens. Então Noemi julga que não seria justo cobrar o que quer que fosse de suas noras. Então ela as deixa livre, chega a ser insistente nisto, para que elas voltem para a casa de suas mães, para seus familiares, para o seu povo. Ela diz ainda uma espécie de bênção, ela libera para suas 2 noras. Ela diz que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Olha, Noemi reconhece que elas foram excelentes noras, que foram leais a seus maridos, também ao sogro falecido. E diz mais nesta bênção: o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Ou seja, ela libera suas 2 noras
para que elas constituam outras famílias. Elas tinham o direito de constituir família novamente, de serem felizes. Então deu-lhes beijos de despedida. O verso 9 continua aí no finalzinho e vai ter sequência no 10. Mas elas começaram a chorar bem alto. Percebamos aqui que as noras amavam Noemi, que as noras tinham amado seus respectivos maridos, a família na qual elas viviam. Então elas começaram a chorar bem alto. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Elas se sentiam nessa obrigação. Elas não tiveram filhos. E essa lealdade era costume naquela época. Como se fossem filhas de Noemi a partir do casamento. E era assim que realmente elas eram consideradas na família que as recebiam. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Por que Noemi diz isto? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Porque era costume na época, chamada de lei do levirato para o povo de Israel. Lá em Deuteronômio 25, versos 5 e 6, nós temos expresso lá Moisés repetindo a lei ao povo de Israel, falando sobre a lei do levirato. Nós lemos assim: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Então o vínculo de cada família e o controle descentralizado das terras destinadas às famílias eram aspectos fundamentais da economia mosaica, de acordo com a lei de Moisés. Então, em virtude disto, havia esta lei para que aquele que morreu, que faleceu, não ficasse sem a sua descendência, para que o seu nome não fosse apagado. É o que nós lemos aqui. O seu nome não seja apagado de Israel. Era muito importante a questão da descendência lá no povo de Israel. A lei do levirato, portanto, tinha a ver com a descendência do falecido, para que o seu nome fosse lembrado, não fosse apagado, não fosse esquecido, e também com a herança nesta questão das famílias.
Por isso, Noemi disse: voltem minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Ela fala isso em virtude da idade, ela teria que se casar e depois de se casar ter estes filhos. E ela vai além ainda: voltem minhas filhas. Novamente ela repete no verso 12: vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, percebam, ela não tem esperança em termos de ter outro marido, porque já se julga idosa, mas ela fala: ainda que eu tivesse essa esperança, ainda que houvesse esperança para ela, então ela diz: e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ela não pensa, mesmo que pensasse, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, se isso fosse possível. Vejam a insistência dela: voltem minhas filhas, no início do verso 12, para repetir inclusive o que estava ali no verso 11. Voltem minhas filhas. Então ela insiste. Verso 13, continuação aí desse verso 12. Ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Essas palavras de Noemi aqui chamam a nossa atenção para essa questão das tragédias. Qual é a nossa ação? Qual é o nosso comportamento? Qual é o nosso pensamento? Quais são os nossos sentimentos diante destes traumas, diante das tragédias, diante das perdas, diante da perda de entes queridos e de outros tipos de perdas? Qual é o nosso comportamento? A nossa confiança em Deus, ela pode se refletir exatamente neste momento, no sentido de Ele ser glorificado através das nossas atitudes. É normal o que Noemi fala, é compreensível o que Noemi fala, mas devemos nos lembrar que Deus, Ele quer o nosso melhor, Deus está conosco, Deus trabalha em nosso favor, Deus pode nos encher de alegria apesar dos problemas e das tristezas, e Deus pode nos fazer vencedor. É a sua vontade, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a aflições. O próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Eu venci o mundo, então vocês também podem ter ânimo, vocês também podem ter esperança. Noemi, ela fala: é mais amargo para mim do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. O que Noemi está dizendo? Vocês são jovens, podem constituir novas famílias, eu não consigo sequer dar outros filhos para que vocês continuem na minha família, dando inclusive herdeiros para os meus filhos que se foram, dando descendência a eles. Então ela diz: essa parte eu não posso fazer. Vocês são jovens, vocês podem continuar a vida de vocês, ainda que tenham perdido seus maridos, mas para mim a vida é mais amarga. Para mim é mais amargo do que para vocês
toda essa situação. Vocês têm toda uma vida pela frente. E é isso que Noemi está falando. A mão do Senhor voltou-se contra mim. Essa última expressão pesada, expressão difícil, expressão de alguém que realmente mostra que está decepcionada com Deus, triste com Deus, alguém que não consegue aceitar o motivo pelo qual passou por tudo isso. Muitas vezes acontece conosco de, nas dificuldades, achar que Deus está sendo injusto e que se Ele é bom, se Ele é amor, Ele poderia ter evitado isso ou aquilo, poderia ter feito de uma forma diferente, de forma que nós não sofrêssemos. Noemi foi mais ou menos nesta direção. Ela diz: a mão do Senhor voltou-se contra mim. Ela está dizendo que Deus está agindo contra ela, mas Deus não age contra os seus servos. Deus só age em nosso favor. Tiago, lá na sua carta, no final do Novo Testamento, ele diz: toda a boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então ele diz: tudo que é bom vem de Deus. Não é assim que Noemi está sentindo, mas isso não significa que ela está certa. Noemi vê aquela circunstância. Noemi não vê toda a situação. E ela nos faz abrir os olhos, que nós estamos sujeitos também a este tipo de avaliação no que diz respeito à ação de Deus na nossa vida. Nós estamos sujeitos a avaliar Deus dessa forma. E olha, que grande prepotência nossa, ainda que coisas negativas aconteçam conosco. Que grande prepotência querer avaliar Deus, querer julgar Deus, querer dizer: Deus deveria ter feito diferente. Se fosse eu teria feito diferente. Teria sim, porque você é imperfeito, você é imperfeita e Deus não. Deus, inclusive, Ele está no controle de toda a situação. Ele conhece todas as variáveis. É tão interessante quando nós pensamos na citação de Paulo, lá no seu discurso no Areópago, quando ele está na Grécia, em Atenas, e ele fala que o lugar onde nós vivemos, o lugar onde nós nascemos, foram determinados anteriormente por Deus. Já imaginaram o que é isto? Deus que está no controle de todas as coisas. Então, Noemi nos chama a atenção, nós também agimos desta forma, mas nesta história, na história de Ruth e na história de Noemi, na sua experiência, ela vai nos mostrar mais à frente que Deus estava sim presente na vida dela, naquele momento, dirigindo as circunstâncias. Ele inclusive nos dá condições de passar por estes momentos. E ele deu condições a Noemi para continuar vivendo, continuar caminhando. Ela ficou amarga, ela ficou deprimida, ela ficou triste, sem esperança, mas Deus a mantinha em pé. Então, vamos ficar alertas para esse ensino que nós temos aqui, com base na experiência amarga de Noemi. Experiência amarga que a deixou
amarga. Ela estava amarga. Verso 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. A situação era de separação. Mais uma na vida delas, na vida das três. Mais uma separação. Orfa e Noemi se separariam porque cada uma iria para a sua família de origem, e elas também se separariam de Noemi. Agora não em virtude da morte, mas em virtude da continuação da vida. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. A fidelidade de Ruth é ressaltada aqui. Não que Orfa não fosse também fiel à sua sogra, mas avaliando toda essa questão, avaliando sua vida futura, Orfa não viu saída, deu um beijo de despedida em sua sogra e foi embora. Mas Ruth ficou com ela. Ruth ficou com ela. E aí Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. O assunto aqui é essa insistência de Noemi, mas o verso 15 nos traz um outro assunto aqui. Vamos tratar disso aqui em parênteses para depois voltarmos a esta situação da separação ou não de Noemi e suas noras. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Voltar para Moabe, voltar para o seu povo, significava também voltar para seus costumes pagãos e idolatria. Era isto que Orfa estava fazendo. Podemos dizer que enquanto suas noras estiveram na família de Noemi, deixaram os costumes de seu povo e adotaram as práticas de Israel, adotaram o Deus de Israel. Elas sofreram influência positiva de Noemi, de seus maridos, de seu sogro, os maridos das duas noras aí. Mas, voltando para o seu povo, tudo isso ficaria para trás. É o que Orfa faz. Isso nos faz entender também a importância da decisão de Ruth. Os moabitas, eles eram idólatras. Eles eram um povo tremendamente pagão. Quem eram os deuses moabitas? Deuses, portanto, do povo de Ruth, do povo de Orfa. O principal era Quemosh. Existem variações de grafia para este deus principal dos moabitas. Quemus, Quemes, Camus, vai depender do idioma, a grafia para uma ou outra pronúncia. Jeremias 48:13 nos dá uma noção aí desta idolatria moabita. Jeremias 48:13, nós lemos assim: então Moabe se decepcionará com Camus. A grafia aqui é Camus, mas se refere ao mesmo deus moabita. Então Moabe se decepcionará com Camus, assim como Israel se decepcionou com Betel, em quem confiava. Ou seja, os moabitas confiavam em Camus.
ou Quemes, ou Quemos, esse Deus deles. E quem era esse Quemos? Quem era esse Camus? Era um Deus que, para ter sua ira acalmada, ele exigia sacrifícios humanos. Sacrifícios humanos faziam parte dos ritos de Quemos para ter sua ira aplacada, segundo Reis 3:27. Eu vou ler o 26 também, porque aqui nós estamos diante de uma passagem em que Moabe se rebela contra Israel. Nesta época, Israel dominava os moabitas. Eles se rebelam, vão para uma guerra contra Israel, contra Jorão, filho de Acabe, e Josafá está nesta guerra aqui, participando junto com Jorão também. Mas aí lá no verso 26, Moabe está sendo derrotada. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei. Percebam a importância, seu filho mais velho, que deveria sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra. Percebam a influência do próprio maligno no povo de Moabe, aprisionando a rituais de um Deus que exigia o próprio sacrifício de um filho, no caso desse rei moabita, que estava na posição de ser o seu sucessor. Só para nós darmos um exemplo. Então, os sacrifícios humanos faziam parte dos ritos de Quemos para ter sua ira aplacada. Este era o principal deus dos moabitas. Tais ritos também eram comuns entre os cananeus, que tinham como deuses Baal, Moloque, Tamuz, Baal-zebub. Esse Baal-zebub é o Beuzebu, lá do Novo Testamento, quando os fariseus se referem a Jesus como se ele estivesse praticando aqueles milagres, aquelas obras por parte de Beuzebu. Olha a gravidade, inclusive, daquela acusação a Jesus. Interessante aqui, importante lembrar, os cananeus eram a maioria daqueles povos que estavam em volta de Israel. Alguns daqueles povos cananeus foram expulsos, outros permaneceram ali ao redor, porque Israel não foi totalmente fiel ao Senhor. Os cananeus são descendentes de Canaã, que era filho de Cã. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, ou Cão, em algumas traduções. Sem, Cã e Jafé. Canaã, filho de Cã, leva o nome aqui para a descendência de Cã, os cananeus. São, portanto, descendentes do filho Cã de Noé, aquele que foi amaldiçoado. Há estudiosos, inclusive, que dizem que esta herança ruim, este comportamento ruim do povo cananeu já vinha desde o seu antecessor lá, Cã. Não podemos confundir os moabitas com os cananeus. Moabitas, nós já falamos, descendentes de Ló,
Portanto, semitas. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Os descendentes de Sem são os semitas. Abraão é semita, Ló, seu parente ali, sobrinho, semita. Então os moabitas, descendentes de Ló, são semitas. Porém, percebam, e eu quero ressaltar mais uma vez isso aqui, como influências religiosas, elas são fortes. Comportamentos nesta área, nesse segmento religioso, pode ser inclusive perigoso. As pessoas se escravizam a religiões, se escravizam a costumes e deixam de conhecer a verdade que está em Cristo. Lá atrás, os moabitas adotaram muito do comportamento dos cananeus, os idólatras da terra, a quem Deus havia dado 400 anos. Olha a graça de Deus, a sua paciência, para que de repente eles se voltassem para ele. Eles não quiseram, então Deus envia o povo de Israel para tirá-los da terra. O castigo deles é que eles seriam expulsos daquela terra e muitos deles, inclusive, exterminados. Era o juízo de Deus vindo para os cananeus. Voltando ao nosso assunto aqui, os moabitas eram um povo idólatra, um povo que, influenciado aí pelos cananeus, adotou para si muitos dos seus deuses, inclusive. Eles adoravam, inclusive, a deusa Astarote. Bem, este é o perfil do povo a quem pertenciam Orfa e Ruth. Mas nós vamos ficar por aqui e na próxima semana voltamos a este relacionamento aí de Noemi com Ruth. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, dos amigos, que possamos vislumbrar a grandeza e sabedoria do Deus que está na direção de tudo, na direção da sua vida. Ele olha para você e Ele tem o melhor para você. O melhor em termos principalmente de eternidade, mas estar com Ele na nossa caminhada aqui neste mundo já é o melhor que nós podemos ter. Vamos orar? E assim, mais uma vez, estamos encerrando nosso estudo bíblico das quintas-feiras. Obrigado mais uma vez, Senhor, por este estudo. Prepara-nos, Senhor, para os momentos difíceis que porventura venhamos a ter. Mantém-nos, Senhor, em pé, fortalecidos, prontos para confiar em Ti, sem vacilar, sem desanimar. Ajuda-nos a passar por estes vales, vales da sombra da morte. Obrigado por cada um dos nossos estudiosos de Bíblia, cada um dos que juntamente conosco adoram a Ti, servem a Ti, colocam suas vidas nas Tuas mãos. Ensina-nos a depender de Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana, irmãos. Perdido fui a palavra de Deus, o livro incomparável. Achei Jesus na palavra de Deus, que livro incomparável. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável.
Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus. Que livro incomparável. Amém.